Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Rodrigo se declara para Luciana. Cláudio e Matilde se encontram. Matilde conta para Rodrigo tudo o que Clara fez contra Luciana. Roselena confessa para Padre Honesto que deu a filha de Aurora. Patrício diz a Rodrigo que sabe que ele está apaixonado por Luciana. Matilde descobre que Luciana é a filha de Aurora. Roselena pede a ajuda de Constanza para encontrar Galdino e Paz. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Um Refúgio para o Amor, no resumo semanal de 17 a 21 de julho. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 17 de julho. Encantado com Luciana também, Oscar puxa os aplausos e grita: "Bravo!" Roselena pergunta a Maximino o que Luciana faz ali. Maximino diz que não sabe e pergunta quem arrumou ela assim. Roselena diz que não tem ideia e vai saindo para tirar Luciana dali. Maximino não permite, diz a Roselena que não importa, as pessoas estão encantadas e começa a aplaudir Luciana também. Jana começa a gritar o nome de Luciana e todos a acompanham. Luciana fica envergonhada. Muito irritada, Clara também quer tirar Luciana da festa. Rodrigo diz a Clara que aquele estava fora do programa. O melhor é deixar passar, porque será pior deixar evidente. Clara pergunta a Rodrigo o que a doméstica tem que fazer ali, vestida de Cinderela. Rodrigo pede para Clara ser discreta. Luciana acompanha Patrício até a mesa. Maximino diz que depois da esplêndida aparição da senhorita, cabe esclarecer que Luciana não é a nova imagem das campanhas publicitárias deles. E diz que ela é alguém muito mais importante, pois sua presença e apoio têm sido definitivos para que hoje eles pudessem compartilhar uma grande alegria, ter novamente entre eles o seu querido filho Patrício. Maximino e Roselena ficam surpresos ao verem que Vicky é a filha de Jerônimo. Vicky e Maximino disfarçam o máximo que pode. Roselena diz a Maximino que Vicky é a manicure que tanto irritou ele, por estar em casa atendendo Constanza e a ela. Maximino volta a dizer a Roselena que não quer voltar a ver Vicky na casa dele. Aquiles se hospeda em um hotel na capital. Patrício diz a Rodrigo que está muito feliz e pergunta se ele viu como Luciana está linda. Rodrigo diz que sim, que Luciana está belíssima. Clara se aproxima de Rodrigo, diz que aquilo já é demais e vai saindo nervosa. Um garçom derrama bebida em Clara. Furiosa, ela grita chamando o garçom de estúpido e o ofende muito. Todos olham para ela. Rodrigo diz para Clara se acalmar que foi um acidente. Julieta leva Clara para o banheiro. Maximino diz para Rodrigo abrir o baile. Rodrigo então chama Luciana para dançar. Luciana e Rodrigo dançam e se olham fixamente. Valentina diz a Clara que Rodrigo está dançando com Luciana. Clara fica com mais raiva ainda. Cansado de esperar no carro, Lorenzo sai. Rodrigo diz a Luciana que ficou sem palavras com a entrada maravilhosa dela e que ela tá linda. Lorenzo passa por onde os garçons estão. Clara volta para a festa e ao ver Rodrigo com Luciana, ela pergunta mais quantas humilhações vai ter que aguentar. Maximina assegura, diz que ali ela vai ficar até a dança terminar e manda ela se sentar. Lorenzo entra no salão da festa e fica surpreso ao ver Luciana. Rodrigo e Luciana param de dançar e são cercados pelos convidados que querem tirar fotos com eles. Lorenzo tenta se aproximar da irmã, mas não consegue. Lorenzo a grita. Luciana escuta alguém a chamando e tenta sair do meio da multidão. Os seguranças querem tirar Lorenzo da festa. Jana chega e manda soltá-lo. Jana pergunta se Lorenzo conhece Luciana. Com raiva, Lorenzo diz que não conhece ninguém ali e os seguranças mandam ele sair logo então. Luciana consegue sair do salão. Julieta vê ela saindo e vai atrás dela. Jana conta para Aldo o que aconteceu. Aldo diz que deve ser o rapaz que foi com ele e que vai levar comida para ele. Luciana fica feliz ao encontrar Lorenzo e o abraça. Lorenzo trata a irmã mal. Ele diz que agora entende por que ela abandonou a família. Julieta fica de longe, observando Luciana e Lorenzo e interpreta mal a conversa entre eles. Logo, ela volta para a festa. Luciana diz para Lorenzo não ofendê-la e não se confundir com o que vê, porque aquela roupa lhe emprestaram e ela não é nada mais do que a empregada dos Torres Landa. O segurança informa Maximino e Rodrigo que um indivíduo
entrou na festa, mas diz que logo eles o tiraram e só a senhorita Jana viu. Lorenzo recrimina Luciana por estar trabalhando como empregada e pergunta por que Violeta conseguiu trabalho como enfermeira. Luciana diz a Lorenzo que a vida ali não é fácil, não se envergonhe do trabalho que conseguiu. Conta que Violeta não é enfermeira e trabalha atendendo mesas em uma boate que se chama Inferno. Lastra diz a Apolo que Luciana lhe deve e vai lhe pagar. Luciana diz que é melhor Lorenzo voltar para o povoado. Lorenzo diz que não, que ainda que tenha que lutar com unhas e dentes, ele vai ficar ali com ela e pede para ela lhe dar o endereço de onde Violeta trabalha. Lorenzo diz a Luciana que já sabe onde ela trabalha, que conheceu Aldo, é uma história longa, mas depois conta para ela. Lorenzo pede desculpas à irmã e a abraça. Aldo chega com comida para Lorenzo e vê os dois. Lorenzo diz para Aldo que Luciana é a irmã dele. Clara troca de vestido e diz às amigas que a estúpida da Brígida vai pagá-la, porque ela estava encarregada de não permitir que Luciana fosse para a festa. Valentina diz a Clara que Luciana não está mais no salão e talvez a mandaram para casa. Clara diz, tomara, empregada de quarta. Rodrigo encontra Luciana e diz que nem naquela noite ela colocou o colar que ele lhe deu. Rodrigo diz que deu o colar para ela, pensando que ia fazê-la feliz. Luciana diz que sabe, mas não está certo, porque ele vai se casar, e se a senhorita Clara souber, vai ficar com raiva e com razão. Rodrigo pede para Luciana não lembrá-lo disso, e só por um instante deixe ele dizer o que sente. Rodrigo segura a mão de Luciana e diz que ela é a mulher mais linda que ele já viu na vida. Clara retorna para o salão e diz que quer dançar com Rodrigo. Roselena diz que pediu para Rodrigo procurar Jana, porque um homem entrou na festa e ela ficou preocupada. Rodrigo pergunta por que Luciana guarda tantos segredos. Diz que ela se converteu em um enigma que está deixando ele louco e a beija. Luciana não resiste e corresponde ao beijo de Rodrigo. Julieta conta para Clara que viu Luciana com o homem que invadiu a festa. Diz que ele se chama Lorenzo e é amante dela. Julieta entendeu tudo errado e acredita que Luciana até tem um filho e abandonou a família. Clara fica toda alegrinha com o que ouve da mãe. Luciana para de beijar Rodrigo e volta para o salão. Clara encontra Rodrigo e diz que não quer ir embora sem dançar com ele. Patrício diz a Luciana que quer ir para casa. Rodrigo diz a Clara que vai levar o irmão em casa. Rodrigo agradece Luciana e diz que ela já pode descansar. Quando Luciana está saindo, Clara diz que você sonhe com a sua família. Luciana agradece a Virgem por lhe dar uma noite como aquela. Diz que sabe que não deve ter ilusões com Rodrigo, que ele tem uma noiva que ela não quer machucar, mas pergunta o que faz com o que está sentindo. Clara diz a Rodrigo que ficou sabendo do sujeito que invadiu a festa. A mãe dela viu tudo e contou que ele é amante da Luciana. Rodrigo fica surpreso e com raiva. Rodrigo diz a Clara que ela já está alcançando e ele está farto de que ela fique espiando a Luciana e inventando mentiras. Clara se vitimiza, diz a Rodrigo que de agora em diante não volta a comentar nada com ele e não vai se importar se eles tiverem problemas por contratar qualquer pessoa, pois nem sabem quais são as suas intenções. Furiosa, Clara diz a Rodrigo que vai embora, não quer ficar com ele, porque ele a humilha e o que mais a ofende é que ela permitiu isso, pelo grande amor que tem por ele. Aldo e Lorenzo chegam na boate Inferno. Rodrigo diz para Clara não chorar e que não importa se a Luciana tem um amante, é a vida privada dela. Clara diz a Rodrigo que sabe, mas o que dói nela é que ele defenda a Luciana como se ela fosse uma deusa. Clara diz que Luciana se meteu naquela casa como uma ladra que quer roubar o amor de Rodrigo, mas ela não vai permitir. Luciana pensa no seu beijo com Rodrigo e se pergunta o que fazer, porque todos vão se dar conta do amor que ela sente por ele. Patrício pensa em Luciana. Jana diz a Boris que ele sabe perfeitamente que a Luna está apaixonada por ele. Boris diz a Jana que é uma pena, porque ele está apaixonado por ela. Boris diz que ficaria muito feliz se Jana aceitasse ser namorada dele. Completamente surpresa, Jana diz a Boris que não sabe o que dizer. Violeta fica muito feliz ao encontrar Lorenzo. Ivan fica de olho neles e escuta a Violeta dizer que Lorenzo é irmão da Luciana. Lorenzo apresenta Aldo e Violeta. Para se mostrar para Violeta, Aldo diz que é amigo de Lorenzo e futuro chefe dele, porque Lorenzo vai trabalhar com ele na empresa Torreslanda. Lastra escuta tudo e fica estranho ao escutar o sobrenome
Torreslanda. Roselena pergunta por que Maximino não gosta de Vicky, a filha do seu Jerônimo, pois ficou muito nervoso no dia em que viu ela na casa deles. Maximino diz que não é isso. Simplesmente ele não gosta que seus empregados e seus familiares invadam a privacidade deles. Roselena diz que falta uma mãe para essa jovenzinha, pobrezinha. Tem uma relação com um homem casado, um homem que é muito mais velho que ela. Nervoso, Maximino diz a Roselena que isso é assunto da Vicky e do pai dela. Irritado, Rodrigo vai até a cozinha. Diz a Luciana que quer falar com ela e que a espera na biblioteca. Brígida se surpreende quando Matilde diz que Luciana foi na festa. Parecia uma princesa de conto e estava linda. Rodrigo diz a Luciana que quer saber se ela está os enganando e pergunta se o homem que foi procurá-la na festa é seu namorado, esposo ou amante. Clara diz a Julieta que ela não sabe todo o drama que teve que fazer à noite por culpa da imbecil da Brígida. Clara diz que Brígida ainda teve o cinismo de deixar mensagem no celular dela dizendo missão cumprida e a chama de estúpida. Luciana diz que não sabe do que Rodrigo está falando. Exaltado, Rodrigo diz que com ele Luciana não precisa fingir e que sabe que ela abandonou a família e deixou uma criança que chora por ela. Rodrigo diz que não se importa, só quer saber que tipo de pessoa trabalha na casa dele. Luciana diz a Rodrigo que vai lhe contar tudo, mas depois vai embora. Terça-feira, 18 de julho. Luciana diz que deixou a mãe dela no povoado e um menino, que se fosse por ela, seria filho dela mesmo. E que o homem que foi procurá-la é o Lorenzo Jacinto Flores, seu irmão. Luciana diz, se despeça do Patrício por mim. Adeus. Ao escutar toda a verdade, Rodrigo não permite que Luciana saia. Diz que precisa dela, pede que ela o perdoe e a beija. Luciana diz que eles não podem. Rodrigo diz que o que eles sentem é mais forte que eles mesmos, é inevitável. Rodrigo diz a Luciana que quer tê-la perto dele o tempo todo. Luciana diz para Rodrigo fazer de conta que ela não existe, porque se ele se aproximar, ela vai ter que ir embora. Rodrigo se afasta de Luciana, diz que ela não tem o porquê ir, esse amor não pode acontecer, ele está comprometido e ela logo vai encontrar alguém que a ame, como ela merece. Luciana chora, pede licença a Rodrigo e sai. Brígida recebe uma ligação de Clara. Matilde está por perto e se dá conta de que foram elas que estragaram o vestido de Luciana. Ao ficar sozinha, Matilde diz que a noiva do Rodrigo é muito má. Melissa pergunta se Jana já disse para Luna que Boris se declarou para ela. Jana diz a Melissa que não, que jamais machucaria Luna e vai dizer para Boris que não pode ser namorada dele. Lorenzo vai buscar Luciana na mansão Torreslanda para se encontrarem com Violeta. Rodrigo está saindo e vê Lorenzo. Roselena diz a Padre Honesto que quer se confessar. Padre Honesto diz que a quem ela deve confessar a sua mentira é a esse homem que tem vivido enganado, acreditando que ela foi uma boa mulher com a falecida esposa dele e a sua filhinha. Maximino liga para Vicky e diz que eles vão se ver em 1 hora na cafeteria do parque. Vicky diz ao pai que vai ter que sair para atender uma cliente. O apartamento de Rodrigo está pronto e ele diz a Clara que a partir daquela noite vai ficar ali. Muito feliz, Clara diz que em 10 dias eles vão se casar. Cláudio vê Matilde com Luciana, a chama e pergunta se ela se lembra dele. Matilde não diz nada e nesse instante Violeta e Polo se aproximam, chamando a todos para irem logo para o passeio deles. Vicky diz a Maximino que é muito bom que ele já não esteja com raiva dela. Maximino diz que não quer voltar a vê-la na casa dele e a chama para ir para outro lugar. Aldo comenta com Patrícia e Roselena que conheceu Lorenzo, o irmão de Luciana, e fala de contratá-lo para ajudá-lo a carregar as caixas. Roselena se irrita e diz, só o que me faltava, daqui a pouco a família da Luciana vai ocupar essa casa. Vamos ter que pedir permissão para entrar na nossa casa? Cláudio diz a Matilde que lhe dá muito prazer estar ali com eles e que ela e ele têm muito o que conversar. Rodrigo diz aos amigos que não tem certeza e que quer se casar. Rodrigo diz a Marcos e Gabriel que não se vê compartilhando o resto da vida dele com Clara. Enquanto isso, na cozinha, Clara conta para as amigas o drama que fez para comover Rodrigo. Clara diz que lágrimas servem para fazer o outro reagir e sempre funciona, mas sem abusar. Cláudio diz a Matilde que Luciana é como um anjo e que a conheceu em circunstâncias muito especiais. Cláudio diz a Matilde que aconteceu algo entre Luciana e ele. Ele não pode explicar,
mas o fez querer protegê-la, e por isso preocupa que ela esteja metida na mesma casa que Maximino Torres Landa, com seus filhos que podem fazer mal para ela. Matilde disse para Cláudio não pensar isso, que Rodrigo, Patrício e Jana são boas pessoas e gostam muito da Luciana. Cláudio disse que é muito bom, porque Luciana já não está só. Luciana, Lorenzo e os amigos se divertem no parque de diversões. Cláudio conta para Matilde como foi o seu encontro com Roselena e diz que a vida dele não será o suficiente para agradecer a ela por tudo que fez por Aurora. Matilde não diz nada. Ela evita falar o máximo que pode com Cláudio e fica com um olhar desconfiado. Clara diz para a mãe colocar Brígida no seu devido lugar. Aldo diz a Patrício que conheceu Vicky, a filha do seu Jerônimo, e diz que vai ficar mais amigo dele para ser mais amigo dela. Patrício diz que é melhor Aldo olhar para outro lado, porque o pai dele não permite que ninguém se meta com o pessoal da empresa, e muito menos com a família de alguém que é como o seu Jerônimo. Aquiles está no mesmo parque que Luciana. Aquiles não vê Violeta e vai andando em outra direção. Violeta fica surpresa ao vê-lo e rapidamente avisa Luciana. Aquiles liga para Procópio para saber como vão os negócios dele e se Paz o procurou. Violeta diz a Luciana que Aquiles não a viu, mas ela não tem certeza de que seja ele mesmo. Aflita, Luciana pergunta a Lorenzo o que eles vão fazer. Cláudio diz para Luciana ficar tranquila, porque Violeta não tem certeza de que é mesmo Aquiles. Lorenzo diz que aquele velho não deixa os negócios dele por nada no mundo. Aquiles conta para Procópio que perdeu Lorenzo de vista. Diz que não encontrou Luciana e vai voltar para o rancho. Rodrigo está reunido com os amigos e Clara, quando ela é informada de que os jornalistas chegaram. Maximino pede total descrição de Oscar. Conta que tem gente dele seguindo os passos de Cláudio. Amanhã vão lhe entregar um relatório detalhado sobre ele e diz que quer que Oscar estude esse documento. Oscar pergunta a Maximino se esse homem é muito perigoso. Maximino diz que antes ele não era, mas quando entrou na cadeia, jurou que ia se vingar dele. Oscar pergunta por quê. Maximino diz que Cláudio sempre argumentou que eles o haviam acusado injustamente. Maximino diz que Oscar já sabe, essa é a defesa dos delinquentes. Oscar diz que Maximino é um dos empresários mais importantes do país, é reconhecido a nível internacional e pergunta se ele acha que Cláudio se arriscaria a tocá-lo. Maximino diz a Oscar que não há inimigo pequeno e Cláudio Linhares é inimigo. Julieta diz a Brígida que Clara está muito irritada e lhe pediu para falar com ela para esclarecer as coisas. Clara diz aos jornalistas que já está tudo pronto para o casamento dela com Rodrigo e que aquele apartamento vai ser o ninho de amor deles até eles construírem a casa deles. Brígida diz a Julieta que não teve culpa da Luciana ter ido na festa. Julieta diz que Brígida devia ter vigiado Luciana, ter se encarregado dela e, se fosse preciso, que quebrasse uma perna dela. Luna chega na casa de Jana e, com raiva, pergunta se ela sabia que o Boris está apaixonado por ela. Aldo conversa com Maximino e pede para ele contratar Lorenzo, o irmão de Luciana, para ajudá-lo. Aldo diz ao tio que já falou com Patrício e ele disse que não tinha inconveniente. Maximino diz a Aldo que não e que ali as decisões é ele quem toma. Os amigos de Clara e Rodrigo vão embora. Incomodado com tudo aquilo, Rodrigo diz a Clara que não gosta dessas surpresas. Clara diz que Rodrigo estava de acordo e sabia que os jornalistas iam. E só se trata de uma nota que em 10 dias vai estar em todos os jornais, o casamento deles. Luciana conta para Matilde o que Clara fez com ela no dia do seu aniversário. Matilde fica chocada. Matilde diz a Brígida que vai contar para Rodrigo que ela armou para Luciana não ir na festa e que abriu a porta do quarto dela para a senhorita Clara, para que ela entrasse e rasgasse o seu livro e jogasse fora o colar dela. Brígida diz que Matilde está levantando falso contra ela. Matilde diz que, sendo verdade ou mentira, mesmo assim, ela vai dizer ao seu menino Rodrigo nesse momento. Luciana diz para Brígida nem começar e entra no quarto. Brígida fica morrendo de medo. Matilde vai até Rodrigo, diz que quer falar com ele e que se trata da Luciana. Quarta-feira, 19 de julho. Rodrigo diz a Matilde que também quer falar com ela sobre Luciana e revela que está louco de amor por ela. Matilde pergunta o que Rodrigo vai fazer. Rodrigo diz que não sabe e que se supõe que em 10 dias ele se casa com a Clara.
Jana diz à Luna que não sabia que Boris gostava dela, que ficou surpresa quando ele lhe disse e jura à amiga que ele não interessa a ela. Luna acredita que Jana está zombando dela e vai embora chateada. Patrício pergunta a Luciano o que aconteceu no dia da festa. Ele diz que ela demorou e chegou com um vestido diferente. Estava linda, mas não era o vestido que ele esperava. Polo conta para Lorenzo como foi a experiência de Luciana na noite em que ela trabalhou na Boate Inferno. Lastra diz a Ivan que chamou a atenção dele o fato do irmão da Luciana ter ido na boate e manda Ivan oferecer trabalho para ele. Lastra quer usar Lorenzo em sua vingança contra Luciana. Violeta conta para Lorenzo o que Lastra fez com Luciana. Polo diz a Lorenzo que não é bom se meter com Lastra porque ele é um homem mau. Lorenzo diz a Polo que Lastra vai pagar. Matilde conta para Rodrigo que Clara jogou o colar que ele deu para Luciana e rasgou o livro de Patrício, mas não menciona o nome de Brígida. Rodrigo fica com muita raiva ao saber de tudo. Matilde diz a Rodrigo que uma mulher ciumenta é uma mulher muito perigosa. Polo diz a Lorenzo que gosta de Violeta. Lorenzo aconselha a falar logo com Violeta, antes que apareça outro. Luciana conta para Patrício o que aconteceu e diz que graças à senhorita Jana tudo se resolveu. Matilde diz para Rodrigo não brincar com os sentimentos de Luciana e não fazer mal a ela. Paz e Madalena ficam sabendo que Aquiles não está no povoado. A fofoqueira do povoado diz que para ela, Aquiles foi seguindo Lorenzo para que ele o levasse até a sua pombinha, Luciana. Patrício pergunta a Matilde quem pode ter deixado o balde cheio de lama na porta do quarto de Luciana. Matilde não revela a Patrício que foi Brígida, só diz que deve ter sido alguém que queria fazer mal a ela. Rodrigo pergunta por que Luciana não lhe disse que Clara lhe arrancou o colar que ele lhe deu e que rasgou o livro de Patrício. Rodrigo manda ela entrar no carro porque eles precisam conversar. Roselena conversa com Constanza sobre o seu passado envolvendo Cláudio, Aurora e Maximino. Roselena diz à irmã que o padre Honesto lhe disse que, para que ela mesma se perdoe, tem que enfrentar sua culpa. Constanza pergunta como Roselena vai fazer isso. Roselena diz, dizendo a verdade para Cláudio Linhares. Luciana diz a Rodrigo que eles não têm nada do que falar, que ela não tinha o porquê dizer nada para ele. Rodrigo diz que precisa saber de tudo e sai com ela no carro dele. Brígida diz a Matilde que não importa se ela acusar, porque ela dirá à senhora quem a pagou para fazer. Matilde diz para Brígida ter muito cuidado com ela e deixa claro que sabe que foi a senhorita Clara quem a pagou. Brígida pergunta por que Matilde não disse nada se está tão segura disso. Matilde diz que não é como ela, não gosta de fazer fofoca só para prejudicar o próximo, mas avisa que Rodrigo sabe o que Clara fez. Brígida fica muito preocupada. Rodrigo diz que Luciana tinha que ter lhe contado o que Clara fez, porque essas coisas não se podem calar, são abusos que tem que denunciar, e pergunta se ela não se dá conta. Luciana diz, sabe do que eu me dou conta? Que você vai se casar e eu não quero me meter nos seus planos, assim que eu não tinha o porquê contar. Rodrigo diz que Luciana sabe muito bem o que ele sente por ela. Luciana pergunta se ele acha que ela está feliz com essa situação. Luciana diz que Rodrigo vai se casar e vai embora com Clara, e ela vai ficar na casa dele trabalhando e quer fazer isso tranquila. Luciana diz a Rodrigo que já não quer mais problemas, muito menos com a mãe dele, porque com certeza vai procurar onde ela está, e se não a ver, vai ficar com raiva e com muita razão, e pede para ele levá-la para a casa dele. Rodrigo pede perdão a Luciana e jura que a última coisa que quer é causar algum problema para ela. Constanza pergunta a Roselena se Padre Honesto sabe de tudo o que aconteceu. Roselena diz que toda a verdade não. Atormentada pela culpa, Roselena conta para a irmã como foi seu encontro com Cláudio. Constanza diz que o que Roselena fez foi o melhor e para ela imaginar como teria sido para essa menina saber que era órfã de mãe e filha de um pai delinquente. Aldo diz a Lorenzo que o tio se negou a dar trabalho para ele, mas promete que vai ajudá-la a conseguir algo. Lorenzo vai embora. Jerônimo chega com Vicky. Aldo se apresenta e diz que Vicky estava muito bonita na festa da empresa. Aldo vai trabalhar. Jerônimo diz para Vicky nem pensar em deixar Aldo se aproximar dela, porque ele é um verdadeiro desastre. Vicky fica surpresa quando o pai diz que Aldo é sobrinho de Maximino. Violeta comenta com Lorenzo que na parte de trás da Boate Inferno há jogo clandestino. Lorenzo se anima e diz que Violeta podia conseguir trabalho para ele na boate. Oscar procura Cláudio e Bernardo. Cláudio pergunta o que ele quer.
Oscar diz que foi convencê-los de que se meter com o senhor Torreslanda, um dos empresários mais importantes e poderosos desse país, não é um bom negócio. Cláudio pergunta se deve tomar aquilo como uma ameaça. Oscar diz que de maneira alguma, que a única intenção dele é que eles tenham um futuro harmonioso e o senhor Torreslanda quer chegar a um acordo. Cláudio diz que para ele aquilo soa como um suborno e manda Oscar se preparar muito bem para defender o cliente dele, porque assim como Maximino tem muito dinheiro e uma reputação para cuidar, ele não tem nada a perder. Jana diz a Boris que só gosta dele como amigo e não a interessa perder a amizade da aluna por ele. Boris diz que não tem culpa da aluna ter pensado que ele queria algo com ela. Luna se aproxima deles e diz a Jana que Boris tem razão. Ela se encheu de ilusões, sem ter nenhuma razão, e não é justo que eles deixem a sua amizade. Jana diz a Luna que gosta muito dela e nunca vai deixar de ser sua amiga. Madalena pressiona Procópio para lhe contar para onde Aquiles foi. Procópio jura que Aquiles foi para o México, mas já vai voltar, porque não encontrou Luciana. Paz estranha a reação da amiga. Brígida liga para Clara e avisa que Rodrigo já está sabendo do que ela fez com o livro e o colar de Luciana. Em seu apartamento, Clara tenta seduzir Rodrigo. Diz que o ama e que pelo amor dele é capaz de qualquer coisa. Rodrigo diz que já se deu conta e disso foi falar com ela. Rodrigo diz a Clara que eles não podem continuar assim. Roselena confessa para Padre Honesto que deu a filha de Aurora. Padre Honesto dá um sermão em Roselena e diz para ela contar a verdade para o pai dessa menina. Roselena diz que não pode fazer isso. Padre Honesto diz a ela: então continua com a sua farsa diante da tua família. Continua carregando esse pecado. É sua decisão, Roselena. Rodrigo diz a Clara que é melhor eles suspenderem o casamento, porque ele não tem certeza de que quer se casar com ela. Clara diz que se aquilo é uma brincadeira, é de muito mau gosto. Rodrigo diz que não é brincadeira e que soube de coisas que não esperava dela. Clara se faz de desentendida. Manda ele dizer o que soube e que ele não pode ir ali sem motivos suficientes quando tudo ia muito bem e faltando apenas 8 dias para o casamento deles. Rodrigo não diz a Clara que sabe o que ela fez com Luciana. Ele diz que às vezes sente que não a conhece, que ela é uma pessoa intolerante, cruel e ele não gosta. Clara diz que foi Rodrigo quem insistiu para eles se casarem, que ele não pode ser mais cruel com ela não merece, e pergunta por que ele a trata assim. Paulo aconselha Lorenzo a não se meter com Lastra se quiser trabalhar na boate. Lorenzo pergunta se Lastra é o dono da boate. Paulo diz que Lastra toma conta do lugar, mas o dono é um velho que nunca aparece ali. Maximino fica sabendo que Aldo esteve na boate Inferno e o proíbe de ir a esse lugar. Maximino diz que não quer que Aldo se misture com esse tipo de gente. Clara chora, pergunta se Rodrigo não entende que ela não imagina a vida dela sem ele e jura que se ele a deixar, ela vai tirar a própria vida. Rodrigo diz para Clara deixar de dizer bobagens, que com a vida não se brinca. Ela precisa se acalmar porque está muito alterada. Clara manda Rodrigo ir embora, diz que tem muito o que pensar e que o único que deu para ele foi amor. Rodrigo diz a Clara que vai em casa buscar algumas coisas, depois vai para o apartamento dele e se ela precisar de alguma coisa, que o procure lá. Rodrigo sai e Clara furiosa diz: não, Rodrigo, essas lágrimas vão te custar muito caro, porque a mim você não vai deixar de lado assim, a mim não. Oscar comenta com Constanza que se encontrou com Cláudio Linhares, o ex-sócio de Maximino. Oscar pede para Constanza ser discreta e conta o que Maximino pediu para ele em relação a Cláudio. Constanza diz a Oscar que não sabe porque Maximino pediu isso para ele e que a única coisa que pode lhe dizer é que isso foi uma experiência muito triste para todos. Oscar suplica para Constanza ser discreta e não comentar aquilo com ninguém. Ivan diz a Lorenzo que só vai lhe dar emprego porque a Coral o recomendou. Animado, Lorenzo diz a Paula e Violeta que amanhã começa a trabalhar na boate. Paz liga para Estela. Conta que Aquiles foi para a capital e diz que tem medo de que ele encontre Luciana. Estela tranquiliza Paz dizendo que os filhos dela estão bem. Aquiles chega na boate Inferno. Lorenzo está saindo, mas eles não se veem. Ivan recebe Aquiles e manda Violeta atender a mesa dele. Violeta fica surpresa ao ver Aquiles. Aquiles não reconhece Violeta e olha com muito interesse para ela. Rodrigo diz a Patrício que não quer se casar com Clara, mas não sabe o que vai fazer. Patrício pergunta se Rodrigo teve coragem de dizer a Clara que não vai se casar com ela, porque está apaixonado pela Luciana.
Aquiles pede a melhor bebida e diz que Coral vai beber com ele. Rodrigo diz a verdade a Patrício, que está completamente apaixonado por Luciana, que ela sabe, e pediu para ele não se aproximar mais dela. Clara diz à mãe que tudo que está acontecendo é por culpa daquela rata latina. Julieta diz que Clara não pode permitir por nenhum motivo que Rodrigo a abandone e pergunta quem vai pagar a hipoteca do apartamento delas em Nova York. Rodrigo diz a Patrício que prometeu a Luciana que não ia voltar a se aproximar dela e vai cumprir, vai deixá-la tranquila. Patrício pede para Rodrigo não incomodar Luciana e não colocá-la em risco. Rodrigo diz a Patrício que por isso agora mesmo vai embora para o apartamento dele. Quinta-feira, 20 de julho. Luciana sofre pensando em Rodrigo e diz que se ele soubesse o quanto ela o ama. Violeta diz a Apolo que conhece Aquiles, mas o bom é que ele não faz ideia de quem ela é. Rodrigo avisa aos pais que está indo para o apartamento dele. Ivan diz a Lastra que já contratou Lorenzo e amanhã ele começa a trabalhar. Lastra diz a Violeta que vai deixar ela trabalhar um dia no salão de jogos. Animada, Violeta diz a Apolo que vai trabalhar no salão privado e talvez até vai poder cantar ali. Um dos clientes da boate está muito interessado em Coral e diz que quer levá-la em casa. Lastra vê que Aquiles tem muito dinheiro e o convida para conhecer o salão de jogos. Aquiles diz a Lastra que vai voltar para casa no dia seguinte. Lastra diz que Aquiles sempre será bem-vindo na boate e eles trocam telefones. Rodrigo chega no apartamento e fica surpreso ao encontrar Clara no quarto dele. Rodrigo pergunta o que ela faz ali. Clara diz que foi se reconciliar com ele, o beija e os dois passam a noite juntos. No dia seguinte, Clara leva café da manhã na cama para Rodrigo. Promete que assim vai dar bom dia para ele sempre, porque eles vão continuar com os planos para o casamento. Clara diz a Rodrigo que eles vão se casar e o beija. Rodrigo fica sem palavras. Patrício diz a Luciana que hoje mesmo vai arrumar tudo para que ela continue estudando. Luciana fica muito feliz e agradece Patrício. Depois, Patrício começa a conversar com Luciana sobre os pais dela e pergunta como o pai dela se chamava. Luciana diz, Galdino Jacinto, e minha mãe se chama Paz. Matilde escuta, deixa as toalhas que está segurando caírem e em pensamento diz, meu Deus, a Luciana é a filha da Aurora Linhares. Matilde se sente mal e pede licença a Luciana e Patrício. Preocupada, Luciana vai atrás de Matilde. Rodrigo diz a Clara que a amou durante muito tempo. Clara não deixa Rodrigo terminar de falar e diz que ele continua a amando. Ela sente em sua pele quando ele passa as mãos pelo corpo dela, no olhar dele quando a olha, nas palavras e na boca dele quando a beija. Clara pergunta o que o irritou tanto para querer acabar com todo aquele amor e o beija com vontade. Luciana leva Matilde para o quarto para que ela descanse. Clara diz a Rodrigo que é capaz de qualquer loucura para não perder o amor dele. Clara suplica a Rodrigo para não voltar a lhe dizer o que disse à noite e diz que o ama com toda a alma dela. Roselena diz a Padre Honesto que não podia ter a filha da Aurora ao seu lado porque essa menina não era do Cláudio Linhares. Matilde pede para Luciana lhe contar um pouco da sua vida e dos seus pais, se foi feliz com eles. Luciana diz que foi a menina mais feliz, que seus pais sempre foram carinhosos. Padre Honesto pergunta se Roselena está querendo dizer que a Aurora traiu o esposo. Roselena pergunta ao padre como vai dizer a Cláudio que a amada esposa dele o enganava. Diz que sabe que não devia ter abandonado essa menina, mas ela não tem coragem de falar com Cláudio sobre isso. Padre Honesto pergunta como Roselena sabe que a menina não era do Cláudio Linhares, se a Aurora lhe disse isso como uma confidência. Roselena fica muito estranha e não diz nada a Padre Honesto. Oscar diz a Maximino que ficou muito claro para ele que Cláudio Linhares vai lutar por sua inocência. Maximino diz que a culpa de Cláudio ficou claramente demonstrada. Luciana diz a Matilde que quando o pai se despediu dela, pediu que ela procurasse uma senhora que se chama Rosa Torres. Matilde fica mais nervosa ainda, mas tenta disfarçar. Violeta conta para Lorenzo que Aquiles esteve na boate à noite. Lorenzo vai até a mansão Torreslanda e conta para Luciana que Aquiles esteve na boate Inferno. Luciana fica com medo e pergunta o que eles vão fazer. Lorenzo diz que não sabe. Brígida está escondida, de olho em Luciana e Lorenzo.
Quando Lorenzo está indo embora, um entregador de moto está passando e o atropela. Jana e Melissa chegam e encontram Lorenzo no chão. Jana pergunta se Lorenzo tem certeza de que está bem. Lorenzo diz a Jana que acha que está morto porque está vendo um anjo. Jana dá um sorriso sem graça e Melissa e ela levam Lorenzo para casa. Jana cuida dos ferimentos de Lorenzo, diz que ele é o irmão da Luciana e que se lembra dele da festa. Abusada, se referindo a Lorenzo, Brígida pergunta a Jana o que aquela coisa está fazendo na casa. Jana diz a Brígida que aquela coisa está na casa dela porque sofreu um acidente e elas estão ajudando como faria qualquer samaritano. Jana e Melissa mandam Brígida chamar Luciana. Antipática, Brígida diz a Luciana que a senhorita Jana quer vê-la porque recorreu na rua um rapaz insignificante que disse que é irmão dela e parece que o atropelaram. Aflita, Luciana vai correndo ver o irmão. Aldo vai procurar a mãe no salão e fica todo alegrinho ao ver Vicky. Aldo não perde tempo e dá uma cantada em Vicky. Aldo vai embora. Constanza diz a Nicole que Aldo é um desastre, mas no fundo é um bom homem. Vicky fica atenta à conversa delas. Luciana se tranquiliza ao ver que o irmão só tem leves ferimentos. Lorenzo pede a Jana para ligar no trabalho e avisar que vai chegar mais tarde. Jana o leva até o escritório. Roselena chega e arma um escândalo ao encontrar Lorenzo na casa dela. Manda ele ir embora e diz a Luciana que elas têm que conversar seriamente. Melissa diz a Jana que acha que a mãe dela não gosta nem um pouquinho da Luciana e muito menos do irmão dela. Jana diz que Luciana lhe cai tão bem que até sente que gosta dela e acha que do irmão dela mais ainda. Roselena diz a Luciana que ela pensa que porque Patrícia protege tem direito a tudo, mas não pode meter gente dela ali. Roselena pergunta quem Luciana pensa que é e diz que ali ela não é mais que uma empregada. Roselena não dá chance de Luciana dizer nada e diz que se ela voltar a abusar, pegará as suas coisas e vai embora da casa dela. Roselena, sabugo de milho nojenta, diz a Luciana que da próxima vez que encontrar dentro da casa dela qualquer um dos seus parentes, vai chamar a polícia para que os tire a pontapés. Com muito esforço e porque precisa do emprego, Luciana engole todas as ofensas de Roselena. Paz pergunta a Madalena se ela conhece Aquiles bem. Madalena diz que, por desgraça, o conhece desde sempre. Luciana diz que não entende porque é a gente que a odeia tanto. Jana e Melissa contam para Patrício o que Roselena fez com Luciana e o irmão dela. Roselena chega e diz a Patrício que ou a Luciana entra na linha ou vai embora, porque na casa dela ninguém manda mais que ela. Roselena diz que se Patrício passar por cima das ordens dela e chamar a Luciana, que fique sabendo que ela vai embora da casa dela. Marciel, o cliente da Boate Inferno, que está de olho em Violeta, vai atrás dela em sua casa. Boris liga para a Jana e diz que não vai fazer o trabalho da escola com o grupo, porque já não aguenta mais estar perto dela e não poder abraçá-la. Patrício conta para Rodrigo como a mãe ficou a encontrar o irmão de Luciana na casa. Rodrigo não gosta de saber que a mãe brigou com Luciana. Roselena pede a ajuda de Constanza para descobrir o que aconteceu com a filha do Cláudio e Aurora. Roselena pede para Constanza ajudá-la a encontrar Galdino e Paz. Luciana fica surpresa ao ver Rodrigo com Patrícia em seus braços, na porta do quarto dela. Rodrigo pergunta se eles podem entrar. Luciana e Rodrigo colocam Patrício na cama dela. Patrício diz a Luciana que Rodrigo levou porque ele tinha muita vontade de vê-la. Rodrigo diz que vai deixá-los, pede licença e sai. Patrícia e Luciana conversam sobre o que aconteceu e ela diz a ele que por isso a senhora Roselena a castigou e ela não pode sair do quarto. Patrício diz a Luciana que sente muito que a mãe dele tenha se comportado assim com ela e com Lorenzo. Patrício diz a Luciana que a mãe dele tem um problema muito sério com ciúmes. Ela é boa, mas essa é a sua fraqueza. E agora que ela está ocupando um lugar tão importante na vida dele, a mãe comete esse tipo de injustiças. Patrício diz a Luciana que quer pedir desculpas a ela, em nome da mãe, em seu nome e dos seus irmãos, porque para ele, ela já é muito importante e quer que ela saiba que sempre conta com ele. Luciana diz que ele também é muito importante para ela. Brígida liga para Julieta, querendo deixá-la a par do que aconteceu na mansão. Julieta não deixa a Brígida falar e diz que Clara e ela já não têm nenhuma confiança nela. Sexta-feira, 21 de julho.
Marciel e Violeta buscam Mariana na escola e conversam sobre o salão de jogos que há na boate. Depois, Violeta pede para Marciel avisar a próxima vez que for visitá-la, porque ela não gosta que a vejam desarrumada. Marciel diz que ela tá linda. Ariste está sentindo muita falta de Luciana. Fabiano diz a Madalena que quer ver Lorenzo e vai aproveitar para levar Ariste com ele. Assim, ele vê Luciana. Clara olha seu vestido de noiva e diz: dentro de alguns dias, serei a senhora de Rodrigo Torreslanda, para sempre. Rodrigo vai buscar Patrício no quarto de Luciana. Jana mostra para ele o coração de barro que Luciana fez. Rodrigo diz que está muito bonito e pergunta se Luciana dá para ele. Luciana fica sem graça e Melissa só observando tudo. Jana diz ao irmão que quando alguém faz um coração é porque está apaixonada e com certeza é para o amor dela. Luciana olha bem para Rodrigo e diz: sim, eu te dou. Rodrigo sai do quarto com Patrícia e Jana. Melissa fica um pouco e diz a Luciana: você não sabe como eu gostaria que alguém olhasse para mim como o Rodrigo e o Patrício te olham. Matilde não sabe o que fazer depois que descobriu que Luciana é a filha de Cláudia Aurora e pede para a Virgem iluminá-la. Lorenzo começa a trabalhar na boate. Maximino diz a Oscar que Cláudio Linhares é um homem muito bem preparado. Teve muito tempo para estudar o seu caso na prisão e diz para ele não falhar. Oscar diz para Maximino ficar tranquilo, pois se não tem culpa de nada, não tem por que temer. Maximino diz que a última coisa que quer é um escândalo de algo que aconteceu há 20 anos. Cláudio solicita a transferência dos restos mortais de Aurora e da sua filha. Maximino diz a Oscar que vai falar pessoalmente com Cláudio. Matilde diz que Roselena está muito alterada e pergunta o que está acontecendo. Roselena diz que é a culpa, esta culpa que desde o dia em que ela se encontrou com Cláudio Linhares a atormenta mais e mais. Descontrolada, Roselena diz a Matilde que nunca vai poder dizer a verdade para Cláudio. Matilde pergunta a Roselena o que ela faria se a filha da Aurora e do Cláudio aparecesse. Lorenzo liga para Luciana para dizer que já está trabalhando. Luciana pede para ele tomar cuidado, não confiar no Ivan e muito menos se aproximar de Lastra. Roselena diz a Matilde que não sabe o que faria e que Cláudio Linhares não pode saber que ela deu a filha dele. Ivan diz a Lastra que já tem todos os dados e que Lorenzo não sabe que já deu seu primeiro passo dentro do inferno. Paulo diz a Lorenzo que é proibida a entrada deles dentro do salão de jogos e ele terá que ficar sempre na adega. Violeta chega muito contente e conta para Lorenzo e Paulo que Maciel a visitou. Paulo fica morrendo de ciúmes. Aproveitando que Aquiles ainda não chegou, Madalena tenta convencer Procópio a lhe dar uma cópia das escrituras da Casa de Paz. Clara chega na empresa Torreslanda e antes de entrar na sala de Rodrigo, escuta ele conversando com um amigo. Gabriel pergunta se Rodrigo continua querendo não casar. Rodrigo diz que isso já não importa, porque ele vai se casar de qualquer jeito. Gabriel pergunta se Rodrigo está assim por outra mulher. Clara fica ali, bem atenta a tudo o que eles dizem. Lastra liga no celular de Luciana e diz: te encontrei, Luciana. Sou eu, Lastra. Luciana fica assustada. Lastra diz a Luciana que por mais que saiba onde ela vive, não é o mesmo que escutar a voz dela. E eles têm assuntos pendentes para resolver. Com medo, Luciana desliga o telefone. Luciana conta para Matilde que Lastra ligou e pergunta o que faz. Matilde diz que ela tem que falar com Patrício e contar tudo, para que esse desgraçado deixe de ameaçá-la. Rodrigo diz a Gabriel que não conheceu outra mulher, simplesmente não quer se casar, mas vai terminar casando com Clara, porque não quer fazer ela sofrer e nem passar por essa humilhação. Clara enxuga as lágrimas, respira fundo e bate na porta da sala de Rodrigo. Clara fala com Rodrigo como se não tivesse escutado nada e é muito amorosa com ele. Aldo vai na boate procurar Lorenzo. Paulo diz que Lorenzo trabalha na adega e não pode sair de lá. Lastra escuta Aldo dizendo para Paulo que queria avisar Lorenzo que não conseguiu convencer o seu tio Maximino a dar trabalho para ele na empresa Torreslanda. Lastra manda Ivan ficar de olho em Aldo e deixá-lo entrar no cassino. Maximino diz a Constanza que Luciana se parece muito com a Aurora. É igual a ela quando Cláudio e ele saíram da faculdade e eles ficaram noivos. Maximino diz que desde então Roselena sentia ciúmes absurdos de Aurora. O tempo todo reclamava com ele.
Constanza pergunta se esses ciúmes eram sem fundamentos. Maximino diz que não. Roselena está muito perturbada e diz que é melhor que essa menina não apareça nunca. Roselena diz que Cláudio pode refazer a vida dele e ela não pode permitir que ele destrua dela. Constanza pergunta a Maximino se houve algo entre ele e Aurora. Maximino diz a Constanza que admirava a Aurora, mas nunca houve nada entre eles e que Roselena jura que a Aurora foi amante dele e sempre o incomodou com isso. Maximino diz que seria incapaz de faltar a Cláudio. Ele sempre amou a esposa e ele sempre respeitou esse amor. Constanza pergunta se é por isso que Maximino acusou Cláudio de fraude. Maximino afirma que Cláudio cometeu essa fraude. Violeta canta na boate e é um sucesso. Clara diz a Rodrigo que ao meio-dia eles têm a degustação do banquete para o casamento deles. Roselena volta a chamar a atenção de Luciana pelo que aconteceu com o irmão dela e diz que de nada vai adiantar ela ir se queixar com Patrício. Luciana diz que não falou nada. Roselena diz que não lhe importa, para Luciana evitar ter mais problemas com ela e manda ela se retirar. Brígida não perde a oportunidade de irritar Luciana e manda ela receber a senhorita Clara e a mãe, que vai falar com Roselena sobre o casamento. Bernardo mostra para Cláudio a nota que ele mandou publicar, falando sobre o caso de fraude envolvendo ele e Maximino. Maximino fica furioso ao ver a notícia. Diz a Oscar que a guerra está declarada e manda ele seguir os passos de Cláudio dia e noite. Cláudio diz a Bernardo e Norma que chegou o momento de mostrar Maximino Torreslanda como o fraudulento criminoso de colarinho branco que ele é. Clara chega na mansão e diz a Brígida que a doméstica nos atenda. Brígida recebe as correspondências. Entre elas, tem uma carta para Luciana e ela a esconde. Clara e Julieta fazem de tudo para humilhar Luciana. Clara diz a Roselena que Rodrigo e ela se amam tanto que não podem viver separados nem um dia mais. Clara diz a Roselena que Rodrigo insistiu muito e ela já está ficando com ele no apartamento. Luciana sofre em silêncio. Clara pede para conversar em particular com Roselena e elas vão para o escritório. Clara diz a Roselena que precisa da ajuda dela e conta que Rodrigo quis terminar com ela por causa da doméstica Luciana. Roselena diz que Rodrigo jamais seria capaz de fazer algo assim. Clara pergunta se Roselena imagina o filho dela casado com a empregada. Roselena diz que jamais. Clara pede para Roselena ajudá-la e mandar a empregada embora da casa dela o quanto antes, de preferência depois do casamento, aproveitando que Rodrigo não vai estar lá para protegê-la. Clara diz que isso é tudo e chama a Roselena para continuarem falando do casamento.